Muito bem, deu tudo certo. Boa noite a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à disciplina Ensino na Educação Inclusiva. Essa é a nossa aula de número 4 do curso de Pedagogia da Faculdade União de Goiáses, a Unidade Brasília. Então, como eu havia dito para vocês, nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito dos marcos históricos e legais da educação especial no Brasil. No encontro passado, nós conversamos sobre o trato da pessoa com deficiência na história, né? Então, nós tivemos um olhar mais universal, um olhar mais amplo, principalmente com relação aos períodos da história, né? Então, nós percorremos um pouquinho a antiguidade, depois nós estudamos como se dava o tratamento na Idade Média, passando pela Idade Moderna e chegando na contemporaneidade. Eu acho importante resgatar da última aula aquela noção, né, de que na medida que o tempo passou, né, na medida em que as sociedades elas iam se formando, elas também iam tratando as pessoas com deficiência de uma maneira. Então, sempre existiu uma mentalidade por trás do tratamento. Né? Então, na antiguidade, por exemplo, nós tínhamos ali um tipo de tratamento que era muito voltado à questão do extermínio, né, do sujeito que não apresentava as características regulares daquilo que era considerado saudável, daquilo que era padrão. Então, essas figuras que eram consideradas improdutivas ou que eram consideradas estranhas ao padrão de beleza e de saúde, eram descartados, né? E essa maneira de tratar tem muito a ver com a maneira de pensar. E aí, por isso que nós estudamos a ideia, né, do pensamento mitológico, do pensamento religioso e do pensamento supersticioso. Então, como eu não sei explicar a realidade, eu recorro sempre a paradigmas ou a esquemas, né, ideológicos para tentar justificar uma ação. Então, já que nós fizemos essa viagem pela história, né, então nós chegamos hoje aqui para entender um pouco da educação especial no nosso contexto. Então, como é que a educação especial se desenvolve de acordo com a história do Brasil? Então, nós passamos de um modelo do extermínio para um modelo da caridade cristã, depois para um modelo de tratamento relacionado à loucura, aos sanatórios, né? Então, as pessoas que eram consideradas loucas ou que eram consideradas deficientes mentais ou intelectuais eram pessoas afastadas do convívio, né? Nós vimos isso. E aí nós chegamos depois, na contemporaneidade, àquilo que nós chamamos de fase da integração. E aí o conceito de ensino especial ele é consolidado com a ideia de uma educação que seja que integre o sujeito, né? Que o prepare para a vida social. E aí, em meados, então, da década de 90, nós entramos num outro paradigma, num outro modelo, que é o modelo da inclusão. Então, por isso que nós hoje falamos que a educação especial, ela precisa acontecer numa perspectiva da educação inclusiva, né? Ou seja, a modalidade de ensino que trabalha com crianças deficientes, com crianças que apresentam transtornos e com crianças superdotadas, precisa ser um tipo de modalidade que venha com uma ideia diferente, ou seja, que além de preparar o sujeito para a vida social, para a vida fora da segurança do seu lar, também faça com que a sociedade ela tenha uma visão diferente. E essa sociedade, então, passe a ser mais respeitosa, passe a mudar a sua infraestrutura para incluir, né? Então, para que essa sociedade ela seja uma sociedade mais acessível, uma sociedade onde todos podem e devem ter o direito de ir e vir, né? E de viverem as suas vidas com dignidade. Então, a ideia da inclusão é o paradigma que nós temos hoje. Então, todas as nossas leis, né, toda a nossa política de inclusão, ela é uma política baseada nesta ideia de que as pessoas precisam ser integradas, mas, acima de tudo, elas precisam ser incluídas. Né? Então, não é o suficiente, por exemplo, eu matricular uma criança numa turma regular de uma escola regular, sendo que essa criança fica lá no cantinho da sala dela. Vocês entendem? Então, não, olha, essa é uma turma inclusiva. Aí você vai analisar a turma, né?
como é que está a criança lá que tem a necessidade educacional especial? Aí você vai vê-la colocada à parte, colocada lá no cantinho, não participa das atividades que a professora ou o professor propõe, fazem uma atividade diferente da atividade dos demais, né? Então, aquela criança ela só está colocada ali como uma figura que não está incluída integralmente, né? Então, quando nós falamos de uma educação verdadeiramente inclusiva, é pensar na perspectiva de que todos precisam aceitar essa criança, né? E que precisam acolhê-la da melhor maneira possível, inclusive o professor, com todas as suas intervenções pedagógicas. Então, o professor que, por exemplo, trabalha numa sala de inclusão, você tem um ou dois alunos ali com necessidades educacionais especiais, e o restante são consideradas crianças ditas normais, né? Digamos assim, como se ser normal fosse um conceito muito padrão, né? Então, nós sabemos que, por mais que eu não tenha uma deficiência específica, mas nenhum de nós sabe tudo, né? Cada um de nós tem a sua debilidade em alguma área. Então, nesse sentido, todos nós temos deficiências, né? Principalmente com relação à aprendizagem. E a escola é o lugar, primeiro, de você resolver esses problemas, de você amadurecer, de você crescer. E quando o professor entende que na sua turminha chega uma criança que tem essas necessidades específicas, e ele prepara uma aula de intervenção para ela, prepara as atividades, prepara uma aula onde essa criança verdadeiramente vai experimentar aquela aula, né? Então nós começamos a perceber que as coisas mudam, e mudam exatamente porque o professor ele começa a ter essa visão de inclusão, uma visão verdadeiramente inclusiva, colocando essa criança no centro do processo, respeitando essa criança, entendendo os limites da criança, mas, acima de tudo, entendendo que essa criança tem potencial. Vocês lembram daquele conceito que diferenciava educação especial da educação inclusiva? A ideia da educação inclusiva é você valorizar as ilhas de inteligência dessa criança. Né? Então, essa criança ela tem ali potencialidades, ela pode aprender, ela pode crescer. Então, cada criança com a sua necessidade, com a sua limitação, mas a ideia de impedimento é uma ideia que quem coloca é o professor, é a escola, entende? Então, ela pode ter a deficiência específica, mas isso não quer dizer que ela não possa aprender, que ela não possa se divertir, que ela não possa brincar, que aquele momento da aula possa não ser significativo, muito pelo contrário. Então, a ideia de inclusão, ela vem fortalecer esse tipo de educação, né? Que é o paradigma que nós temos hoje. Mas, gente, para chegar aqui, olha, para chegar a esse paradigma, para chegar a essa mentalidade, nós demoramos um tempinho, né? Enquanto sociedade, enquanto país, as nossas instituições, elas tiveram que amadurecer muito, inclusive a instituição chamada escola, tá? As coisas não aconteceram da noite para o dia, principalmente quando nós nos referimos à questão da educação. A educação no Brasil é um grande desafio, desde o achamento do Brasil, né? Desde a descoberta do Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui. Então, educação no Brasil nunca foi fácil, desde a sua gênese. E quando você pensa numa modalidade de ensino que atenda a uma população que historicamente sempre foi vulnerável, aí você percebe que o buraco é mais embaixo, como se diz por aí, né? A gente percebe que a dificuldade ela é muito maior. Então, nós precisamos entender essa história, essa caminhada da educação especial aqui no nosso país, para entendermos quais são aí as nossas fragilidades e também entender quais são as virtudes, né, ou as possibilidades da educação especial nesse chão chamado Brasil, tá? Então, eu vou pedir agora a licença de vocês, que eu vou compartilhar a minha tela e vou apresentar aqui os slides que eu fiz com muito carinho e amor. Ok, abrindo o slide. Muito bem, todos visualizam? Ok.
Então, aula 4, marcos históricos e legais da educação especial no Brasil. Pessoal, vocês sabem que imagem é essa aí, ó, que está por trás, que está de fundo, né? Esse papel de fundo aí do nosso slide, da capa do nosso slide, uma mulher vindo com uma criança e a depositando naquilo que alguns chamavam de roda dos expostos, né? Ou seja, quando nascia uma criança com algum tipo de deficiência física, né? Ou a deficiência intelectual era mais aparente, e aí o que se fazia? Se depositava a criança numa espécie de roda, né? Numa espécie de mecanismo da rua para dentro da instituição religiosa, para dentro da instituição católica. Isso acontecia não somente com as crianças especiais, né? Mas com as mães muito jovens que não tinham condições de criar seus filhos, né? Ou que não queriam seus filhos ou tinham esses filhos fora do matrimônio, né? Então, muitas dessas jovens mães iam até a roda dos expostos, que sempre fazia parte de algum convento, de algum hospital, né? De alguma instituição que tivesse ali uma finalidade religiosa, né? Então, essa criança era depositada nessa roda, nesse mecanismo, né? De fora da rua para dentro. Então, a mãe colocava, depositava a criança, aí ela rodava, né? Ela girava o mecanismo. E a criança, então, ela iria para dentro ali da instituição, e era sempre uma criança que ficava aos cuidados das ordens religiosas, né? Isso mostra um pouquinho também de um período da história do Brasil, né? Isso era muito normal. Inclusive, eu disponibilizei para vocês, na atividade 2, uma reportagem sobre estas crianças que se tornaram adultas e que hoje muitos deles são idosos, né? E aí é uma matéria muito tocante, muito interessante, que fala um pouquinho da história dessas pessoas. Então, os filhos das rodas dos expostos, né? Como é que eles cresceram em suas famílias? Como é que foi a vida dessas pessoas? E aí essa reportagem, ela mostra um pouquinho disso, e ela está lá disponível na plataforma para vocês, tá? Mas olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: na história do Brasil, nós tivemos aí alguns períodos, né? Alguns períodos que organizam a nossa história. E vocês vão perceber que tanto o sistema educacional regular, quanto a modalidade de educação especial, elas sempre, assim, a educação no Brasil, de forma geral, sempre foi caminhando com muita dificuldade, né? Inclusive, o texto que eu disponibilizei para vocês é um texto que começa a análise dele a partir da Primeira República, né? Da educação especial a partir da Primeira República, porque nós não temos registros consistentes de instituições que foram criadas no período pré-republicano, como, por exemplo, a colônia e o império. Então, é só a partir da Primeira República que a gente começa a ter, por parte do Estado brasileiro, efetivamente, né? Efetivamente, uma preocupação com esse público. Né? Então, assim, os primeiros institutos, eles surgem ali ainda no final do Segundo Império, ainda com Dom Pedro II, né? Ele, inclusive, cria o Instituto Benjamin Constant, cria algumas escolas destinadas à educação de crianças cegas, né? De crianças surdas e mudas, e assim, ele é um grande encorajador. Na verdade, Dom Pedro II era essa figura assim, muito encorajadora da ciência, das artes, né? Então, nós estamos no Brasil, por exemplo, nessa segunda parte do século XIX, né? Principalmente ali depois de 1840, depois de 1850, nós temos ali um Dom Pedro II muito envolvido, né? Em ser uma espécie de mecenas, de ser um apoiador das artes, das ciências. Então, ali na gestão do imperador, o que surge, né? Surgem os primeiros museus, surgem as primeiras escolas de medicina, surgem as primeiras faculdades de direito, surgem os primeiros institutos históricos e geográficos, e também surgem as primeiras instituições responsáveis pelo tratamento e pelo cuidado, né, daqueles que
para muitos eram considerados desvalidos, né? Então, nós temos aí o Instituto Benjamin Constant, que é criado com o intuito, então, de tratar, né, ou de educar, ou de cuidar de muitas crianças e adolescentes e jovens que tinham deficiência visual, que tinham deficiência auditiva, né? Então, esse público, ele foi o primeiro, efetivamente, a receber um cuidado. Então, isso, no final ali na segunda metade do século XIX, né? Então, já caminhando para a República. Então, em 1889, a República ela é proclamada no Brasil, né? E aí, a partir disso, então, nós temos uma preocupação maior, inclusive com a aprovação e criação de leis, né? Com criação de outras instituições e efetivamente com uma preocupação mais oficial, assim, digamos, né, por parte do Estado. Então, além disso, nós tivemos o Estado Novo, a Segunda República, o período da ditadura militar, e aí esse período da abertura política, que é depois de 1985, e aí chegamos, então, nas reformas neoliberais dos anos 90, que é onde há efetivamente ali o encorajamento de um pensamento que seja inclusivo, né? Que esteja em consonância, por exemplo, com algumas demandas até internacionais. Então, a década de 90, a década de 1990, ela é muito significativa para a consolidação deste paradigma inclusivo, né? De que o Estado ele precisa cuidar de suas populações mais vulneráveis, em especial das crianças com necessidades educacionais especiais. É por isso que nós temos aqui, em 1996, a aprovação da Lei de Diretriz e Base da Educação, e nesse texto nós temos ali toda a ratificação da Constituição, né, todo o encorajamento de que as instituições regulares de ensino, elas deveriam ser, sim, um lugar onde as crianças com necessidades educacionais especiais deveriam cursar, deveriam ter a experiência escolar, a experiência de educação. E um tempo depois nós temos, então, a aprovação de outras leis importantes, né? E de alguns decretos, inclusive criando o serviço aí de apoio, né, especializado à aprendizagem, etc. Então, gente, percebam, nosso caminho, ele foi um caminho longo, tá? Um caminho, por vezes, tortuoso, um caminho que, às vezes, você dava um passo para frente e dois para trás, né? Às vezes, dois para frente, três para trás. Isso representa muito no Brasil, isso diz muito sobre como o Brasil, desde a sua gênese, tratou a questão da educação. Então, por exemplo, o Brasil colônia mesmo, né, no período aí da colônia, né, no período onde nós éramos uma espécie de província ultramarina de Portugal, e nós, então, mandávamos todos os nossos recursos para a metrópole portuguesa, né? Então, todas as nossas riquezas, a começar do pau-brasil, passando pelos lucros da cana-de-açúcar, né? E do açúcar e de todos os seus derivados, depois com a descoberta do ouro e das pedras preciosas nas Minas Gerais, né? Passando pelo café. A verdade é que o Brasil sempre serviu, assim, aos interesses estrangeiros, né? Então, sempre foi uma província que nunca existiu para si mesma. E isso, nós podemos conversar aqui sobre educação. Então, um lugar que não existe para si mesmo é um lugar que não se preocupa, por exemplo, com a formação da sua população. Então, a primeira experiência educacional ou educativa que nós temos aqui, gente, é com a chegada dos jesuítas, lá em 1549. E, inicialmente, quando os jesuítas chegam aqui, eles chegam primeiro para catequizar os índios, né? Para ofertar uma espécie de educação que fosse a educação introdutória à fé cristã. Então, não havia necessariamente uma preocupação sistematizada, né, com a educação, de criar um sistema de ensino, etc. Isso aconteceu muito tempo depois, tá? E aí nós chegamos, então, no período imperial, né? Nós tivemos, então, a nossa proclamação, a proclamação da independência, né? Em 1822. E aí nós temos o período do primeiro reinado, né? Com Dom Pedro I.
e aí depois ele e o seu filho assumiu o trono, Dom Pedro II, e a partir de Dom Pedro II mesmo, que nós temos o marco inicial da educação especial no Brasil, como eu falei para vocês. Então, assim, o momento de inauguração, o advento de inauguração da educação especial no Brasil começa quando? Né? No final do século XIX, com a criação do Instituto dos Meninos Cegos, que aconteceu lá em 1854, e também o Instituto de Surdos Mudos, em 1857. Todas as instituições criadas, né, a partir desse encorajamento do próprio imperador, que era visto assim como uma figura que queria que o Brasil copiasse as grandes metrópoles da Europa, né? Então, em 1874, foi criado o Hospital Juliano Moreira, né, que dava ali a primeira assistência às pessoas que eram consideradas deficientes intelectuais. Em 1887, nós tivemos a criação da Escola México, no Rio de Janeiro, que era voltada para o atendimento das deficiências físicas e intelectuais, né? Tanto em todas essas instituições, sempre havia ali a predominância de duas vertentes de tratamento para as pessoas que eram consideradas deficientes ou que tinham alguma necessidade educativa, educacional especial. Então, você tinha duas vertentes. Ou essas instituições, elas tinham um trato médico-pedagógico, né? Ou um trato psicopedagógico. O que isso significava, na verdade? Algumas instituições, como, por exemplo, os hospitais, né? Eles encaravam um deficiente ou encaravam uma pessoa com deficiência do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista da patologia, né? Do ponto de vista da doença. Então, se esse sujeito ele tem uma determinada deficiência, porque ele tem uma determinada patologia que precisa ser tratada. Então, ao mesmo tempo que você dá o tratamento médico, você também se preocupa com questões pedagógicas, né? Principalmente com relação aos condicionamentos desses sujeitos. E aí você tem uma outra vertente de tratamento, que é a vertente psicopedagógica. Então, era um trato mais voltado para as questões internas do sujeito. Enquanto a questão médica focava naquilo que era mais visível, né? A questão psicopedagógica, ela voltava a sua atenção para as questões internas, para as questões subjetivas, para as questões psicológicas, né? Para fazer com que esse sujeito, então, ele pudesse aprender algumas coisas e ter um mínimo de autonomia em sua vida, tá? Então, gente, depois do Brasil Império, nós temos aí a proclamação da República, né? Lá em 1889. Então, o que estava em jogo aí na nossa história? Então, nós saímos ali do Império com esses poucos institutos, né? Na verdade, um esboço da educação especial começa ali, mas a partir da República é que nós começamos a ter uma preocupação maior, e principalmente uma preocupação institucionalizada, que não vinha de uma figura como imperador, mas era uma preocupação, então, de toda a estrutura de Estado, né? Então, nesse sentido, há o interesse nos estados inferiores da inteligência, né? Então, pela primeira vez, aqueles que são considerados deficientes intelectuais, eles começam a serem tratados, né? Como pessoas que precisavam de uma atenção maior e como pessoas que poderiam aprender. Isso tem muito a ver com a aprovação da Constituição de 1891. Então, logo após a proclamação da República em 89, nós temos aí então a aprovação da Constituição de 91, e essa é uma Constituição que veio trazer alguns princípios interessantes, como o federalismo e responsabilidades para a política educacional. Então, pela primeira vez, nós temos um país que é organizado por meio de unidades federativas e também a ideia de que todas as unidades federativas, elas são corresponsáveis para a organização do sistema educacional, o que inclui também, né, o trato pedagógico dessas pessoas. Então, os médicos nessa época, gente, eles estudavam os casos mais graves, né? Havia aí todo um interesse de parte dos médicos, né? Então, se hoje, por exemplo, há uma predominância, né, nos centros de educação especial por parte de educadores, então você vê professores efetivamente trabalhando com essas crianças, né? Só que lá no início nós tínhamos a presença de muitos psiquiatras, de médicos de especialidades diversas, porque viam na deficiência do sujeito
uma área de estudo que era pouco discutida. Vocês se lembram que durante muito tempo a mentalidade mitológica, a mentalidade religiosa, a mentalidade supersticiosa dominaram o tratamento, né? A maneira como a sociedade encarava essas pessoas? Então, a partir ali do final do século XIX, início do século XX, nós temos, então, a substituição do pensamento, né? Então, eu deixo o pensamento religioso supersticioso de lado e eu passo a ter uma preocupação maior com as questões médicas, com as questões científicas. Então, nós temos a presença aí desses especialistas, né? E muitos deles também começam a perceber que a deficiência, né? Pelo menos eles começam a criar essa teoria de que a deficiência ela tem muita relação com a questão da higiene. Então, alguns tratavam a própria doença, né, a própria deficiência, como se fosse resultado de uma situação de pobreza, de uma situação de falta de higiene, né? E aí relacionavam muitas deficiências à questão da sífilis, à questão da tuberculose, né? Até mesmo de outras doenças venéreas, tá? Então, a questão do tratamento da pessoa com deficiência, gente, no final do século XIX e início do século XX, era uma espécie de tratamento mais voltado para a questão da saúde, para a questão médica mesmo, né? Só nas décadas de 1920 e 1930 é que nós começamos a ter aqui no Brasil uma popularização da escola primária pública, né? Então, pela primeira vez, só lá nas décadas de 20, de 30, do século 20, é que nós, enquanto nação, enquanto Estado, começamos a organizar o nosso sistema de ensino com atenção para as crianças, né? Uma atenção específica para aqueles que estão começando a vida. E aí, nesse bojo, também entra as preocupações com relação às crianças com necessidades educacionais especiais, né? Então, as décadas de 20 e 30 do século 20, elas são importantes para isso. E uma coisa que ficava bem em evidência, gente, tá? Lá nas décadas de 1920 e 1930, era o índice de analfabetismo no Brasil. Gente, 80% da população brasileira era analfabeta. Só para vocês terem uma ideia de como a educação, ela, desde o início, ela nunca foi muita prioridade por estas terras tupiniquins, né? Então, nós sempre tivemos problemas com a educação, nós sempre tivemos problemas com a formação do cidadão brasileiro. Então, quando nós entramos na década de 20, na década de 30, na década de 40, e passamos por aquele processo de uma industrialização brasileira encorajada pelo Estado, né? E aí as figuras do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek são bem centrais, né? Nessa organização e nesse desenvolvimento social diferente, aí a sociedade brasileira passa a perceber que existe uma lacuna imensa, né? Como é que você industrializa um país? Como é que você encoraja o país a desenvolver, né, a sua economia, se você tem 80% dessa população analfabeta, né, que não tem saberes elementares, que não possui saberes técnicos? Então, é nesse momento que nós temos uma virada, né, e uma preocupação com a formação técnica, com a formação das pessoas. E nesse período, gente, nós temos aí o predomínio, então, de duas vertentes da educação, tá? No início do século XX. Temos uma noção mais técnica, né, mais tecnicista da educação, principalmente depois das décadas de 30 e de 40, e aí nós temos a criação e o fortalecimento da ideia também de educação técnica e profissional, mas ali, de forma paralela, nós tivemos também o desenvolvimento de um outro tipo de vertente educacional, que alguns chamavam de escola nova, né? Então, o John Dewey, que era um dos expoentes aí da escola nova, do movimento escolar novista norte-americano, né? Ele influenciou alguns dos nossos educadores, inclusive o Anísio Teixeira, que era uma figura assim muito carismática, né, e muito importante para a educação ali no início do século XX. Aí o Anísio traz essas ideias dos Estados Unidos e ele, junto com um conjunto de outros educadores, de outros pensadores, eles escrevem um documento chamado o Manifesto dos Pioneiros, né, da Educação aqui no Brasil. E aí, o que eles defendem?
um tipo de educação diferente daquela educação tecnicista, daquela educação tradicional, um tipo de educação que fosse efetivamente científica, uma educação que preparasse o sujeito para a vida social, né, que preparasse o sujeito para desempenhar o seu papel de cidadão numa sociedade democrática, né, e que fosse um tipo de educação que centralizasse o aluno. Então, colocasse o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem para fazer com que ele desenvolvesse todas as suas habilidades, né? E aí, nesse sentido, eu tenho encorajamento, então, de uma formação intelectual, científica, uma educação baseada na ação, na experiência, e um tipo de educação também que valorizava os aspectos internos, né? Os aspectos mais subjetivos do sujeito, ou aspectos psicológicos, tá? Então, essas duas vertentes, uma educação mais técnica, uma educação mais voltada para a preparação da mão de obra, e um tipo de educação um pouco mais democrática, né? Porque a educação nova para aquela época, início do século XX, era uma espécie de renovação mesmo, né? E então você tinha esses dois modelos de educação. Todavia, gente, esse tipo de maneira de pensar a educação, tanto a educação técnica quanto a educação nova, cada uma, de alguma maneira, tentou ali deixar suas marcas, né, no sistema educacional brasileiro, mas nenhuma das duas efetivamente trouxeram grandes mudanças para o panorama do ensino especial, tá? Então, entre as duas, nós poderíamos aqui apontar e dizer que a educação nova, né, ou o movimento escola novista, ele deu mais contribuições, porque ele passou a olhar para o sujeito com necessidades educacionais especiais com um olhar de maior inclusão, inclusive, né? Então, quando o sujeito ele apresenta as suas debilidades, ele é um sujeito que precisa ser incluído, ele é um sujeito que precisa ser compreendido, né? É um sujeito que precisa ser colocado no centro do processo de ensino-aprendizagem para que ele desenvolva suas habilidades. Então, este pensamento escola novista, ele traz essas repercussões mais positivas do que aquele ensino tradicional e do que aquele ensino técnico. Todavia, não há grandes mudanças, ou não há grandes contribuições ou evoluções para a educação especial, porque ela ainda ficou sendo tratada como um ponto ali secundário, né? Digamos assim, com relação às grandes discussões da educação. Então, nós chegamos no período do Estado Novo, tá? De 1937 a 1945. Temos aí a figura do Getúlio Vargas, assim, muito presente, né? A figura do Getúlio, é importante pontuar, muito contraditória, né? Então, Getúlio é o cara, por exemplo, que revolucionou e que consolidou as leis trabalhistas no Brasil, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, que seu governo flertou com o regime nazista. Então, era um governo, assim, cheio de contradições, sabe? A própria figura do Getúlio, né? Um político carismático, populista, mas, assim, com muitos bilindres autoritários, inclusive, né? E a gente precisa entender a figura do Getúlio para entender também o período do Estado Novo, né? Para entender esse período da história do Brasil. Porque nós tivemos grandes contradições. Então, ao mesmo tempo que existe um fortalecimento da indústria, né? Existe um encorajamento pela modernização brasileira, pela modernização da nossa economia e também pelo fortalecimento dos direitos trabalhistas, ao mesmo tempo nós temos uma estagnação da assistência à deficiência, uma estagnação de um sistema educacional, né? E principalmente um tipo de tratamento à educação que era um tratamento muito fechado, tá? E a gente não pode deixar isso aqui passar batido. Então, as reformas educacionais, né, que aconteceram na época do Getúlio, na época do Estado Novo, eram reformas que, de alguma maneira, vinham fortalecer o próprio governo do Getúlio, mas contribuía pouco a nível de autonomia, do desenvolvimento de uma educação que fosse mais autônoma, que fosse mais crítica, né? Uma educação que fosse mais questionadora. Então, nós temos aqui nesse período uma espécie de retrocesso, né? Então, nós inauguramos o século XX com muita curiosidade
e com muito desejo por parte da comunidade científica para entender a deficiência e para entender as repercussões dela sobre as aprendizagens. Só que aí, da década de 30 em diante, nós temos uma espécie de estagnação, porque não houve efetivamente uma preocupação por parte do Estado brasileiro de desenvolver algumas coisas, tá? Essa república populista, né? Nós temos essas figuras que nos governaram. Então, olha só, tivemos o Dutra, né, que foi presidente no Brasil aqui de 1946 a 1951. Depois, antes dele, na verdade, nós tivemos o Getúlio, né, que governou de 1930 a 1945. Depois nós tivemos aí o governo do nosso queridíssimo Juscelino Kubitschek, né, de 56 a 61. Inclusive, foi no período da gestão do JK que nós tivemos a construção aqui de Brasília, né, e a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para cá. Depois dele assumiu aí a figura problemática do Jânio Quadros, né, que acabou dando um tchauzinho, né, se ausentou, fez biquinho e abandonou a presidência. E aí, depois, com muitas polêmicas, muitas reviravoltas, o João Goulart, o Jango, né, ele assume aí a presidência em 61, ele que era o vice do Jânio Quadros, né, com muita polêmica, inclusive, com o golpe militar ali mostrando toda a sua sanha, né, mas ainda assim o Jango ele conseguiu assumir a presidência, né? Entrou no lugar do Jânio Quadros, que declinou, e ele foi presidente até 1964. Na época, então, que ele foi deposto pelo golpe militar, tá? Essas figuras, gente, esses presidentes, esses governos, eles foram muito importantes para criar uma república diferente até então. Então, cada um aí com as suas contribuições, eu citaria aqui mais o Getúlio e o JK como essas figuras, né? Eles modernizaram, de certa forma, o Brasil. E eles tentaram implementar uma espécie de industrialização aqui, ou da nossa revolução industrial, às avessas, né? Encorajada pelo próprio Estado. Então, isso teve algumas coisas, alguns pontos muito positivos, né? Mas em outros, bem negativos. Então, assim, por exemplo, o aumento da dívida externa brasileira, né? Então, alcançou níveis altíssimos na época que a capital federal foi construída, por exemplo. Então, apesar desse panorama, né? Desse panorama que se abria, de muito otimismo da nossa economia, da nossa sociedade se modernizar, algumas coisas foram deixadas de lado, principalmente o trato com a educação, e mais especificamente com a educação especial, tá? Então, ao longo dessa república, nós tivemos aqui alguns acontecimentos que foram especiais. Então, assim, por exemplo, a institucionalização da filantropia no trato da deficiência. Então, nós começamos aqui a ter no Brasil a criação de alguns institutos, né, de filantropia que pela primeira vez, então, começavam a dar os seus passos no Brasil e começavam a ser encorajados pelo próprio Estado. Então, o que o Estado fazia? Já que ele lavava as mãos com relação à educação especial, outros, terceiros, assumiam esse papel, né? E é nesse contexto, por exemplo, que nós temos a criação ou o transplante, né, de algumas instituições que foram criadas em outros países e que vêm para o Brasil e que se reconfiguram aqui, né? Então, por exemplo, a Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais, né? Inclusive esse símbolozinho à direita aí, no canto inferior direito, da APAE, ou APAED, né? É um símbolo disso. Surge exatamente entre as décadas de 50 e 60 em outro lugar, mas encontra no Brasil um terreno fértil, porque nós tínhamos aqui, se não uma completa, mas pelo menos um panorama onde o Estado ele não se importava muito, ele delegava, né? Então eles tiveram todo o terreno para trabalhar. Então esses institutos eles floresceram, inclusive com apoio do Estado, né? Então lá em 1961 nós tivemos a criação da nossa LDB, né? Então a LDB de 61 foi criada, ela foi muito importante nesse sentido. E aí a LDB de 61 ela cunha, gente, um termo que passa a ser o termo
no trato aí da educação especial, que é a educação de excepcionais, tá? Nessa época também nós temos a expansão do número de estabelecimentos de ensino especial e de instituições privadas de cunho filantrópico. Então, qual era o lugar de oferta de educação para as crianças com necessidades educacionais especiais? Eram estabelecimentos específicos para isso, ou instituições privadas, muitas vezes ligadas a instituições religiosas, ou a organizações não governamentais, ou simplesmente eram instituições ligadas à filantropia, né? Ajuda ao próximo sem fins lucrativos, tá? E aí, nesse período, nós temos um aumento das classes especiais. Então, como o atendimento ele fica focado nesses institutos, e é claro que você tem também um aumento das classes especiais, tá? E aí, gente, nós chegamos, então, no período da ditadura militar, que durou de 64 a 1985. Então, se as coisas já não eram fáceis, né, na Segunda República, ou ali no período da República Populista, durante a ditadura militar nós temos aí alguns desafios mais significativos, né? Então, assim, olha só, algumas características desse tempo. Repressão de manifestações políticas, concentração de renda, houve um êxodo rural imenso, né? As pessoas abandonaram o campo para vir para as cidades. Aquela velha expressão, vou para a cidade buscar uma vida melhor, né? Ela, nesse período, ela é consolidada, ela é criada efetivamente, né? E, em contrapartida, você tem todo o empobrecimento da população brasileira. Então, existem aqueles defensores da ditadura, né, de que nós não tínhamos crise, que a economia brasileira funcionava muitíssimo bem, né? Mas só que o período em si, ele sempre foi um período assim de muita repressão, né? E onde muitas informações eram escondidas efetivamente. Então, nesse sentido, nós tivemos aí algumas reformas educacionais, mas que foram voltadas para o ensino superior. E por que essas reformas foram voltadas para o ensino superior? Porque o Estado estava profundamente preocupado com a autonomia das universidades, né? Então, quem eram os grandes questionadores do regime? Eram os universitários, eram os intelectuais, eram os professores, né? Então, essa turma era encarada aí como subversivos. Então, a atenção do governo e a atenção dos governantes militares era mais para que houvesse ali uma espécie de controle, né? E não havia muito interesse, por exemplo, em você formar uma espécie de sistema de ensino onde houvesse uma formação mais crítica, né? Uma formação mais contestadora, uma contestação, crítica, né? Questionamentos nesse período aí era terrível, né? Então, nós temos uma privatização do ensino, né, com certeza, e o fortalecimento das instituições privadas no atendimento à pessoa com deficiência. Então, aquilo que começa lá na Segunda República, na República Populista, como uma abertura às instituições filantrópicas, nós chegamos no período da ditadura militar e nós temos um fortalecimento das instituições privadas. Então, quem são as organizações ou quem deve cuidar da pessoa com deficiência? As instituições privadas, né? Inclusive, nós temos aí um enfraquecimento da própria rede pública de ensino, né? Na década de 60, por exemplo, nós tivemos a necessidade de definição das bases legais para o desenvolvimento da educação especial no Brasil. Então, era um tempo terrível, era um tempo onde os estudiosos, os professores e aquelas pessoas que faziam parte dos movimentos, né, da educação especial começavam a exigir, inclusive os familiares, os pais, né? A educação especial no Brasil, gente, ela tem um fortalecimento, principalmente com a participação da sociedade civil, sabe? Dos pais dos excepcionais, das pessoas que iam às ruas para protestar e que exigiam por parte do Estado um cuidado maior, né? Então, o que nós tivemos aí? A aprovação da Lei de Diretriz e Base da Educação de 71, né? Ela foi feita nesse contexto da ditadura militar e ela foi aprovada numa perspectiva assim, de atender os interesses econômicos mundiais. Então, você não tinha ali uma preocupação mais legítima com as particularidades, né, das nossas demandas educacionais e principalmente com relação também à educação especial, né? Lá em 1973,
nós tivemos um decreto que foi um decreto que serviu para a criação do Centro Nacional de Educação Especial, que era o responsável pela definição e pela criação de políticas da educação especial. Nesse sentido, foi muito importante, e isso foi resultado de quê? De muitas manifestações, de muita luta, inclusive luta aí com muito quebra-pau, né? Inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né? De movimentos que começaram a se repetir, principalmente no final dos anos da ditadura. Então, as pessoas elas começaram a sair às ruas, né? Elas começaram a questionar, então, o governo ali dos presidentes militares, tá? No final da década de 70, nós temos os primeiros cursos de formação de professores para educação especial. Olha só que coisa, olha só que curioso, olha só que curioso. A primeira experiência de formação para professores, os primeiros cursos para professores que iriam atuar na educação especial, eles foram criados na década de 70, gente. Olha só, né? Olha que tarde, olha quantas coisas foram perdidas, né? Olha quantas oportunidades de ofertar uma educação mais digna, uma educação que efetivamente servisse para a formação de toda uma geração de excepcionais, né? Então, só em 70, né? E aqui, gente, eu digo mais, tá? Os primeiros cursos, mas também essa preocupação em inserir, por exemplo, nos cursos de licenciatura, disciplinas, né, que tratassem da educação especial, que tratassem do excepcional, demorou um pouquinho, viu? Demorou um pouco. Então, lá em 1980, né, nós tivemos o primeiro Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes. Esse foi um encontro muito importante, porque ele estabeleceu alguns marcos, né, para que nós pudéssemos discutir a educação especial no Brasil. E aqui, ainda, durante a ditadura militar, a educação especial tratada era a educação especial oferecida, né? Ainda tinha esse caráter assistencialista e filantrópico. Então, o Estado, gente, até aqui, era um Estado que lavava as mãos com relação à educação especial. Então, nós chegamos no período da reabertura democrática, né? Principalmente depois de 1985. Nós temos aí a criação de alguns planos, né, de algumas políticas públicas e, com certeza, nós temos a aprovação da nossa Constituição Federal, é a nossa última Constituição, que está em vigor, né, e é um tipo de Constituição que muitos chamaram de Constituição Cidadã, exatamente pela participação popular, né, e pelo caráter democrático que o próprio texto da lei trazia, né? Então, assim, só para vocês terem ideia, a partir da Constituição de 88 é que começa-se a discutir, por exemplo, a inserção das crianças com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Então, essa ideia que nós temos hoje, de que a escola regular é o lugar de direito da criança, né, com necessidades educacionais especiais, e que toda a família, que todo pai, que toda mãe tem direito de matricular o seu filho lá, essa é uma ideia que vem ser fortalecida com a Constituição de 88, só para vocês terem uma ideia, né? Então, segundo a Constituição, a educação das pessoas com deficiência deveria ocorrer preferencialmente aonde? Na rede regular de ensino, né? E a partir disso, então, nós temos a consolidação de alguns direitos sociais, dentre eles o direito à educação pública de qualidade, a educação gratuita, né? E que, com certeza, foi marco para que a nossa LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelo menos a última, né, que está em vigor, que é de 96, fosse criada, tá? Entramos, então, nas reformas dos anos 90, né? E começamos a falar aqui, gente, efetivamente, de educação inclusiva. Porque até então, o que se tinha? Vocês lembram do paradigma integracionista ou de integração? O paradigma integracionista ou de integração é o paradigma ligado à ideia mais tradicional da educação especial. A ideia do paradigma da inclusão é mais ligado a essas ideias, né, que brotam a partir dos anos 90, que vem, então, de sentimentos internacionais, da luta internacional, né, e principalmente também para atender toda
toda aquela aura, né, que a Constituição de 88 trouxe para a sociedade. E aí nós temos em 1996 a aprovação da nossa LDB, que é a Lei 9394, e é uma lei muito importante porque ela ratifica e consolida tudo que a Constituição trouxe, e ela também ajudou a criar outras leis e a criar a nossa própria política de inclusão, tá? Então, houve um caloroso debate sobre a inclusão escolar, foram anos assim, muito ricos nesse sentido. Nós poderíamos dizer que esse arcabouço legal, esse arcabouço teórico, né, da educação especial surge aí. Então, toda a espinha dorsal, toda a estrutura, né? Então, se ainda hoje nós estamos aí queimando a nossa gordurinha, né, apesar de tantos retrocessos que vem acontecendo nos últimos anos, se ainda temos uma gordurinha para queimar na educação especial, é porque ao longo dos anos 90 houve um caloroso debate, houve aprovações de leis importantes e houve envolvimento, né, da sociedade civil. Então, quando os movimentos sociais, quando a sociedade civil, ela se manifesta, ela vai às ruas, ela exige, você tem um Estado mais atento, né? Então, quando as pessoas lutam, com pouca luta vem pouca conquista, né? Então, historicamente, o Brasil, ele deixa isso em evidência para a gente, tá? Nesse período, gente, a educação especial, ela ainda é caracterizada como uma educação ainda assistencialista, tá? Então, você tem ainda a presença da ideia, né, de que praticar a educação especial é como se fosse praticar uma espécie de caridade, né? Então, ainda há essa ideia, né? E não há ainda um fortalecimento daquelas ideias do tipo é necessário intervenções pedagógicas para que a criança avance, para que a criança aprenda. Isso vem um pouco depois, tá? Então, nós chegamos aqui ao finalzinho da nossa conversa, né? E chegamos aqui nas perspectivas para a educação especial no Brasil. Nós podemos falar da educação especial no Brasil no presente e quais são as perspectivas que se abrem, né? O que será da educação especial? O que nós podemos esperar no contexto da sociedade brasileira para a modalidade da educação especial? Então, nesse sentido, gente, eu deixo aqui 3 perguntinhas que vocês devem pensar a respeito e que ajudarão vocês também na feitura das atividades, tá? Então, olha só, diante do exposto, diante disso que nós conversamos sobre a história da educação especial no Brasil, o que podemos esperar da educação especial, né, para as próximas décadas? Como é que faz nossas últimas décadas? Então, décadas de 80 e 90, elas foram muito importantes, né? As décadas de 2010. Então, mas como é que tem sido, né, esses últimos anos? O que esperar? O que nós podemos aprender, né, com a nossa história de educação especial? Quais os apontamentos nós podemos fazer? Você aí no seu papel de estudante de pedagogia, né, e também no papel de um pensador da educação, como você espera a educação especial daqui 5, 10, 20 anos, né? Será que seremos uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais amadurecida, uma sociedade mais sensível à diversidade e que saiba conviver de forma mais respeitosa com o diferente? Será que nós seremos essa sociedade? Ou seremos uma sociedade mais fechada, né? Então fica aqui uma pergunta que tem a ver com o nosso futuro, né? Com o futuro tanto do sistema educacional brasileiro como o futuro da própria modalidade, né, de educação especial. Quais seriam os caminhos para um sistema educacional mais inclusivo e democrático? Gente, se você souber a resposta disso aí, tá, eu vou dar um sorvete para vocês, porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quais seriam os caminhos, né, para que nós tivéssemos um sistema educacional muito mais inclusivo, muito mais participativo, mais respeitoso, né? Será que o nosso sistema educacional, gente, tem formado efetivamente pessoas de mentalidade inclusiva e respeitosa, né? Será que isso tem ficado em evidência? Ou nós temos retroagido, né? Ou nós temos perdido muito? Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E também eu quero que vocês levem no coração essa última pergunta. Qual o papel do profissional de pedagogia, gente, no contexto da educação especial no Brasil? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Ah, professor, não quero trabalhar com educação especial.
Tudo bem, mas você é um pesquisador da educação, você é um cientista da educação, você é um pedagogo, uma pedagoga, né? É uma profissional em pedagogia e que traz em si a responsabilidade de pensar a modalidade, de pensar as intervenções adequadas para esse público, né? E de pensar um tipo de sociedade que seja mais justa, que seja mais igualitária, que seja mais fraterna, né? E, sobretudo, uma sociedade mais tolerante, né? E aqui eu gostaria de encerrar, então, lembrando de um livro que foi publicado póstumamente, né? Um livro do Paulo Freire, chamado Pedagogia da Tolerância. Esse é um livro que ele reúne alguns textos, né? Algumas palestras do Paulo Freire. Foi um livro meio que editado e organizado pela sua esposa, né? E é engraçado que em um dos textos, o Paulo ele coloca uma coisa muito interessante para nós. Ele diz que nós encaramos, em muitos momentos, a tolerância como se fosse um favor que nós fazemos ao outro, né? Não, eu sou tolerante a você. Então, porque eu sou muito bom, né? Porque eu sou muito misericordioso, porque eu sou muito compassivo, eu tolero a sua presença, mesmo você sendo diferente de mim, né? Então, uma espécie de tolerância para inglês ver, né? Ou para francês ver, essa é uma expressão bem histórica, né? Você faz aquilo ali para você cumprir um protocolo social, né? Sem haver efetivamente um desejo de apreciar a presença do outro. Então, muitas vezes nós encaramos a tolerância como se fosse um favor nosso ao outro, né? E aí o Paulo ele vem e problematiza, né? Então, tolerância não é isso. Tolerância tem muito a ver com relação simétrica, com relação horizontal, com relação de diálogo, com relação onde você olha para o outro, mesmo diferente, né, com uma deficiência ou com uma característica que seja diferente da sua, mas você olha para ele não com olhar de misericórdia e não com olhar de pena, né? Ou como se você estivesse dando uma dádiva a ele com a sua presença ou com a sua atenção, mas uma espécie de tolerância que enxergue no outro o cidadão que o outro é e as qualidades que ele tem, né? Para além das características físicas, da sua confissão de fé, do seu posicionamento político e ideológico, é você olhar para o outro, é você ver no outro efetivamente a realização do seu eu, né? Então, quando é que eu tomo a consciência do meu eu? Quando eu me faço sujeito da vida? É quando eu me encontro com outro. E esse outro, em muitos momentos, será um outro bem diferente de mim, né? E aqui eu me lembro, então, das palavras do filósofo, né, Martin Buber. O meu tu, né? Na verdade, o meu eu, ele é formado quando eu me encontro com o tu, com você. Então, a relação eu e tu é uma relação que vai me acordar para a vida, né? Nós precisamos de um tipo de educação, gente, que encoraje, né, esse tipo de convivência respeitosa, que não tira do embate os conflitos, né? Mas que coloca nessa equação os conflitos, toda a nossa história, né? E aqui, mais uma vez, eu cito o William Shakespeare, né? Às vezes nós lançamos o passado no abismo, só que a gente não tem coragem de ir lá dar uma olhadinha, né? Para ver se ele morreu. Então, nós temos essas questões mal resolvidas com o nosso passado, com a nossa história, né? A educação especial, ela tem uma história muito bonita, assim, mas também tem episódios muito tristes, e por vezes nós queremos deixar o passado lá, como está, né? E abraçarmos ideias que são ingênuas. Então, nós precisamos colocar todos esses ingredientes conflituosos na mesa, né? E discutir sobre ele, porque uma tolerância cidadã, uma convivência respeitosa, só será possível quando nós entendermos as contradições que é o Brasil e que é o sistema educacional brasileiro. Então, é da análise das contradições que vem a possibilidade da superação e da criação de um novo tipo de educação e de um novo tipo de sociedade. Tá bom? E aí eu deixo aqui para vocês, então, essa mensagem, iniciar a explicação do conteúdo aqui, e quero voltar para a gente conversar um pouquinho.
Muito bem. E aí, meninas, tudo certo? Tudo tranquilo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer alguma consideração, né? Alguma consideração sobre o tema? O que vocês acharam? A Jenny está perguntando ó, se é para imprimir. Não é para imprimir, tá, Jenny? Não precisa imprimir nada. Você pode ler na própria plataforma, tá bom? Mas está tudo lá, tanto o texto quanto o slide. Inclusive o slide eu salvei em PDF para facilitar a vida de vocês, tá? Para quando vocês abrirem lá na plataforma, não baixar, aí você tem que abrir o arquivo. Então, quando você abre no PDF, já fica bonitinho lá dentro da plataforma mesmo. Mas vocês não precisam imprimir, podem ler mesmo pela plataforma, tá? Muito bem. Vejo que as meninas estão aí fazendo café, que estão organizando as coisas. Tudo certo. Pessoal, nenhuma pergunta sobre o conteúdo? Nenhum comentário? Senão eu vou dar boa noite para vocês. Deixar vocês fazerem atividade na plataforma. Eu já tinha lido já sobre aquele texto que eu vi só a parte em... Mas aí eu fui olhar embaixo e na aula passada eu não li o texto do senhor. Eu li uma matéria que era exatamente esse texto dessa aula, que fala sobre a aula passada e sobre essa aula também. Que fala do instituto, que aquele rei lá, Dom, não sei o que, criou. Dom Pedro II, nosso imperador. Eu não sou muito bom com o nome, não. Mas eu já tinha lido bastante sobre ele, é um assunto que eu me interesso bastante, é a educação inclusiva. Eu acho que vou fazer uma pós nela, mas ainda não é certeza, não. E isso, faça uma pós em ensino especial, em psicopedagogia. Eu tenho certeza que você vai gostar, já que você tem esse interesse, né? Mas é isso mesmo, gente. Nós precisamos de pedagogas assim, interessadas em saber sobre o especial, né? A Sara colocou aqui, o tema é muito importante. Estou gostando muito, né, do senhor estar abordando ele conosco. Que bom, Sara, que legal. As pessoas acham, como o senhor mesmo falou, as pessoas acham que a gente que faz um tipo de caridade, né? Mas até hoje mesmo, o senhor falou que antigamente era mais, mas até hoje as pessoas acham que eu estou fazendo uma caridade, que ajudar uma pessoa na parada de ônibus, a subir em um ônibus, eu vejo os cobradores. Ai, que saco, mais um cadeirante. Hoje mesmo eu ouvi isso. Vocês entendem? Nós precisamos, gente, de uma consciência cidadã. Não é caridade, não é favor, né? São sujeitos que têm direitos garantidos, direitos que foram duramente conquistados, né? E só um tipo de educação libertadora, gente, pode fazer com que você mude este pensamento, essa mentalidade. Não é favor, né? Esse tipo de tolerância não é um favor dado, né? Muito pelo contrário, é você respeitar o direito do outro, é você entender que o direito do outro ele é muito precioso, que precisa ser respeitado. Pode falar, Isabela. Professor, o problema é que as pessoas elas agem muito com preconceito. Isso se torna uma forma de preconceito. Elas não têm essa visão, entendeu? Que todos nós crescemos, não somos iguais. Às vezes a pessoa andava normal, mas um simples acidente tornou ela cadeirante ou ela paralítica de uma outra forma. E assim, esse caso que a Tamiris falou mesmo, de ônibus, é muito raro quando alguém não reclama. Até mesmo os próprios passageiros falam, misericórdia, vai demorar esse ônibus, eu não vou chegar a tempo. Mas, tipo assim, não para pensar se fosse com eles, entendeu? Na escola é a mesma coisa, quando chega uma criança com qualquer déficit, seja o déficit de atenção, que é o mais comum, até uma deficiência mais, assim, vamos supor, avançada, né, vamos supor, com um grau mais elevado, já começa a ter aquele receio. Tem professor que a gente sabe que não gosta, que já tem professor que fala, eu sou professor, mas para você pegar o título de professor, você tem que saber que você vai ter de um aluno que vai ter
um simples até um que vai ter um grau de dificuldade bem maior. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a amadurecer essa ideia na nossa cabeça de agora, que a gente vai enfrentar 1001 dificuldades, entendeu? Porque eu falo, você ter o título de professor não é só dizer que você ensina e que você vai passar algum conhecimento. Não. Você tem que ter aquele amor, você tem que ter aquele afeto, você tem que saber que você vai lidar com qualquer e todo tipo de pessoa, de qualquer e todo tipo de criança, entendeu? Então, a gente já tem que começar a quebrar essas barreiras de agora, porque não era só antigamente. Hoje em dia, o mundo ainda continua da mesma forma, tem gente que tem os mesmos pensamentos, entendeu? Tem pessoas que, porque a criança não consegue fazer um xixi sem ser na fralda, já leva para um outro lado, vê crianças fazendo bullying, professor mesmo, até ajuda, porque já vi casos assim, entendeu? Então, assim, essas coisas, a gente tem que começar a amadurecer de agora. A gente que está começando nessa formação, já passar para quem está na fase de já está passando conhecimento e para quem vai querer entrar. Essa é a minha opinião sobre ela. Esse conteúdo é muito importante, não só para a gente, mas eu acho que por uma boa parte da população, se parasse para ler, para tentar entender, seria muito bom. Acabaria com muito preconceito, quebraria muito, muito tabu. Muito legal, Isabela. Seu posicionamento foi muito interessante, bem embasado. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente precisa de uma outra mentalidade. Só a educação pode trazer isso para a gente, pessoal. E assim, você falou sobre igualdade, né? A gente precisa entender o seguinte, que igualdade e diferença são as duas faces da mesma moeda. Então, as pessoas, nós somos iguais a nível de dignidade humana, acho que é importante colocar isso, mas nós somos diferentes em vários níveis, assim. Então, nós somos diferentes na cor da pele, nós somos diferentes no gênero, nós somos diferentes nos posicionamentos políticos e ideológicos que nós temos sobre a vida, né? Mas a pessoa tem o direito à diferença, vocês entendem? Então, principalmente alguém que tenha um tipo de deficiência que ela não pode se livrar dela, entende? Então, o que se faz com esta pessoa? Ela ficará sendo tratada dessa forma, com desdém, sempre, tanto dentro do ônibus quanto na escola? Não. Você precisa mudar isso, você precisa mudar essa mentalidade. E essa mudança passa, sim, né, como você colocou, pela educação, tá? Então, essa outra mentalidade, essa mentalidade civilizada, essa mentalidade tolerante, respeitosa, ela não é fácil, não cai no nosso colo, nós precisamos construir isso exatamente no cotidiano, inclusive não nos calando, né? Porque quando você cala, quando você não discute, quando você deixa o outro passar por cima do direito do outro, você está dando margem para que em algum momento também o seu direito ele seja questionado ou ele seja desrespeitado. Então, essa ideia de que nós precisamos cuidar uns dos outros, né, é uma ideia muito civilizada e que precisa, então, prevalecer no nosso tempo, nos nossos dias, né? Então, todos somos responsáveis por todos. E os direitos estão aí para serem respeitados, né? Para serem vivenciados. Muito bom, gente, muito legal. Alguém mais gostaria de fazer algum adendo? Muito bem, pessoal. Então, olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação das colegas, tanto pelo chat quanto pelo áudio, tá? Obrigado pela paciência. Tenham uma excelente noite. Lembrando que esse vídeo ficará gravado lá no ambiente virtual. E caso você queira dar uma olhadinha, né, para tirar alguma dúvida, ou então quiser também perguntar sobre o conteúdo para mim nas mensagens, pergunte e nós vamos conversando. Aos colegas que estão com dificuldades, a dificuldade da plataforma, né, uma dificuldade mais técnica, eu peço que entrem em contato, tá, com o suporte técnico, que avisem a nossa coordenadora, para que a gente possa solucionar isso. Então, se você está entrando, fazendo as etapas da trilha, como eu mostrei, clicando em concluir, atualizando a página, e mesmo assim a atividade fica restrita para você, procure o suporte, tá bom? Para a gente resolver isso. Lembrando que essas atividades, né,
essas atividades dessas 4 aulas, elas ficarão disponíveis até o dia 6, que é domingo que vem. Então, eu peço que vocês se organizem, porque as atividades a partir da semana que vem, elas ficarão disponíveis de domingo a domingo. Então, se organizem nesse sentido, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Tenham uma excelente noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.